Pessoal, conforme prometido, estou apresentando aqui para vocês uma videoaula para a gente ah, poder ter acesso aí a uma discussão do texto que foi sugerido para essa aula do dia 16, mas como eu avisei vocês, né, e como vocês também pediram, ah, por conta do coronavírus, a gente acabou optando por se precaver, ficar aí isolado em casa, né, e tentar evitar o espalhamento desse surto. Então, eu espero que vocês aí, todos e todas, estejam bem. E lembrando que a discussão de hoje é sobre esse texto produzido pelo Geraldo Andrello e pela Tatiana Ferreira, intitulado Transformações da Cultura no Alto Rio Negro. Ele está dentro de um livro produzido pela Manuela Carneiro da Cunha, a quem eu vou fazer outras menções aqui ao longo dessa videoaula, junto com Pedro Cesarino, que é um antropólogo, salvo engano, lá da Universidade de São Paulo. Eu poderia trabalhar com o texto da própria Manuela Carneiro da Cunha, que é uma grande referência para pensar as questões que a gente vai tentar desenvolver aqui hoje, mas o texto que eu tenho disponível ele é um pouco extenso, embora ele também seja excelente, inclusive para trabalhar de uma maneira mais abrangente essas questões que a gente também consegue discutir muito bem a partir do trabalho do Geraldo Andrello. Eu conheço um pouco mais o trabalho do Geraldo Andrello, né? Eu não conheço o trabalho da Tatiana Ferreira especificamente, mas o Geraldo Andrello ele atuou no Instituto Socioambiental, do qual você já deve ter ouvido falar, uma organização não governamental que tem atuado de maneira bastante importante na defesa dos povos indígenas de todo o Brasil. Ela foi fundada pelos antropólogos, né, o Instituto Socioambiental foi fundado pelo Eduardo Viveiros de Castro, que vocês já ouviram, né, já me ouviram falar bastante, e junto com o Eduardo Viveiros de Castro, o Beto Ribeiro, eu tenho que confirmar esse nome, mas Beto Ricardo, gente, desculpa. Então, né, o Eduardo Vila de Castro, junto com o Beto Ricardo, fundaram o Instituto Socioambiental, e isso já diz bastante a respeito da seriedade desse órgão, embora não seja perfeito, né, embora tenha problemas aí, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas é isso, né, um trabalho bem legal. O Geraldo Andrello hoje ele está na Federal de São Carlos, junto com outro antropólogo que também estudou, trabalhou junto às populações lá do Rio Negro, que é o Felipe van der Velden, e ambos trabalharam com várias populações aí da região do Rio Negro, com ações no campo do patrimônio cultural, do registro de narrativas, né? Então, é um texto aqui que eu li e eu achei que também cabia perfeitamente para fazer essa discussão que eu propus para vocês, que é pensar aí nos limites das políticas de tutela do patrimônio cultural, quando a gente está pensando em grupos que se organizam de maneira muito diferente daquela que constitui o modo de ser, o modo de existir dos ocidentais, dos modernos, dos estados nacionais, etc. Mas vamos lá, né? Eu preparei aqui para essa apresentação, para essa videoaula, espero que seja breve, que não seja cansativa. Também já adianto para vocês que não tenho muita intimidade com esse tipo de coisa, é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo desse jeito. Não sei se o som vai ficar legal. Na verdade, essa é a segunda versão já do vídeo, porque meus cachorros começaram a latir lá atrás, não teve condição de continuar, mas eu não vou parar de novo não, vou fazer só um de uma vez, porque senão eu vou ficar o resto da minha vida gravando esse vídeo. Então, me perdoem aí qualquer problema de áudio, mas vai ser um pouco improvisado, um pouco tosco assim mesmo, por conta, né, vocês devem considerar que eu não sou necessariamente um youtuber, né, eu sou, quem sabe um dia a gente consiga, né, chegar nesse patamar, mas por enquanto eu sou só um professor universitário mesmo. A aula que eu preparei, né, a exposição que eu preparei, ela foi dividida da seguinte forma. Eu pensei em primeiro apresentar um quadro mais abrangente,
dos elementos mais importantes que constituem o movimento indígena na bacia do Rio Negro. Eu trouxe alguns pontos específicos que eu acho que precisam ser conhecidos para a gente entender o que está em jogo ali na região, que tipo de contato que é esse que foi estabelecido ali. É óbvio que tem a ver com a expansão colonial, com a expansão ultramarina, do capitalismo mais recentemente, mas também a gente tem que conhecer algumas dessas especificidades. Depois, no segundo momento, eu pretendo abordar essa questão teórica importante para o texto, que eu resumi aqui nessa discussão que foi proposta pela Manuela Carneiro da Cunha, relacionada à diferença entre a concepção antropológica, a concepção moderna de cultura e as culturas concretas, né, os modos de vida reais que existem nesses territórios que a gente vai analisar, e como que esses conflitos aí semânticos, esses conflitos políticos, acho que mais propriamente, se processam a partir desses conceitos. E por fim, eu reuni as questões que vocês me apresentaram. Eu brinquei com essa sigla, né, que vocês já devem ter visto aí em manuais de aparelhos eletroeletrônicos ou em sites. FAQ, que significa Frequent Asked Questions, ou perguntas frequentemente feitas, frequentemente realizadas, que é a seção na qual eu coloquei, tentei interpretar as questões que vocês me mandaram por e-mail e fazer uma discussão a partir delas. E, portanto, desde já eu agradeço quem me enviou as questões, eu acho que foram questões muito boas para a gente pensar em aspectos importantes do texto, aí além um pouco do texto também em alguns momentos, e eu vou tentar respondê-las. É óbvio que a gente continua em contato. Estamos fazendo um teste aqui para ver se vai funcionar esse formato, né? Se for necessário a gente manter isso para os próximos dias em função desse momento, né, de isolamento, de cuidado que a gente está tomando. Podemos adotar esse método, a gente pode pensar em uma outra coisa, mas a gente vai conversando a respeito disso. Então vamos lá. Primeira parte, né, o movimento indígena na bacia do Rio Negro. Eu trouxe aqui para vocês um mapa da região do Rio Negro. Então eu peço que vocês vejam aqui no canto inferior esquerdo da tela esse mapa do Brasil. Esse quadradinho aqui representa, né, esse outro pedaço que foi projetado e ampliado aqui no mapa. Essa região do Rio Negro, que muitos chamam de cabeça do cachorro, por conta desse formato, né, geográfico, ele é composto por várias terras indígenas. Então, vocês vão notar aqui que nós temos aqui a terra indígena Alto Rio Negro, né, as terras indígenas, como vocês estão vendo na legenda, estão em cinza claro, ou pelo menos as terras indígenas dessa região que a gente chama de Rio Negro. E, como eu estava dizendo, a gente tem várias delas, né? A terra indígena Alto Rio Negro, a terra indígena Coé Marabitanas, terra indígena Balaio, terra indígena Médio Rio Negro 2, Médio Rio Negro 1, Rio Terra. Então tem, né? E aqui em cima a gente tem uma outra que é uma terra indígena específica, que é do Yanomami. Para cá a gente tem outras tantas, né? Mas essa região aqui, né, essa região do Rio Negro, ela também é composta por diversas associações indígenas que se organizam aqui em coordenações, né? Então aqui a gente está vendo 5 que estão representados aqui nesse outro mapa também. Não vou ficar falando aqui o nome de cada uma delas. E que, por sua vez, né, toda essa região aqui, na parte superior direita do vídeo, toda essa região aqui, ela é organizada por uma outra associação maior, que é a Federação
das organizações indígenas do Rio Negro. E depois a gente vai voltar a falar sobre elas. Né? Mas a gente chama então essa região aqui de Rio Negro, porque ela é composta, né, aqui é a bacia do Rio Negro, todos esses rios aqui eles são afluentes do Rio Negro, rios que vêm da Colômbia, rios que vêm da Venezuela, e todos aqui compõem, né, afluem no Rio Negro. Então aqui a gente tem a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é onde está localizada a sede da FOIRN. Eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, no mês de agosto. Depois você tem outras cidades também aqui, que são centros regionais, como Santa Isabel do Rio Negro, mais adiante aqui Barcelos. Para vocês terem uma ideia, né, Manaus ele fica mais ou menos aqui, né, e São Gabriel da Cachoeira está aqui. São 4 horas de avião para ir de Manaus até São Gabriel da Cachoeira. Não tem estradas, ou você vai de avião, ou você vai de barco. E aí de barco você tem 2 possibilidades, né? Ou você pega um barco recreio, que eles chamam, né? Que é o barco mais comum, popular, que demora entre 3 e 4 dias de travessia, dependendo se for verão ou se for inverno, né? E lá na região norte também são 2 estações bem definidas. De agosto até dezembro, janeiro, você tem a estação da seca, que é o verão, e depois você tem a estação do inverno, que é a estação da cheia. A cheia ela facilita a navegação fluvial aqui nessa região. Mas você tem outra opção também, que dá para pegar um barco um pouco mais rápido, que demora um dia para ir de Manaus até São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira ele é um centro administrativo de toda essa região aqui, né, que vocês podem ver. É uma parte expressiva do Brasil, maior que o estado do Acre, maior que o estado de Rondônia, né, um pouco menor que Minas Gerais, mas isso tudo aqui, né, vamos olhar aqui, ó, município, toda essa região, ela, né, que está em cinza claro praticamente, ela representa um município, né, que é esse município de São Gabriel da Cachoeira. Então todas essas comunidades aqui, elas vão para São Gabriel da Cachoeira para regularizar questões burocráticas, para adquirir mantimentos, para levar filho para a escola. Então é uma cidade muito interessante aqui do Brasil, né? Uma cidade única. Talvez a única cidade brasileira que tenha 4 línguas cooficiais. Então, além do português, fala-se correntemente lá na cidade o Inhangatu, que é uma língua geral, né, indígena aí da região norte do país, mas fala-se também o tucano e o baniwa. Então é muito interessante quando você percorre as ruas de São Gabriel da Cachoeira, que parece uma grande feira a céu aberto, você se depara o tempo todo, né, na maioria das vezes, com pessoas falando línguas indígenas, né? Então aqui se tornou esse centro regional onde as pessoas vêm buscar empregos também e outros bens aí oferecidos pelo Estado. As pessoas chegam a gastar aí dias, semanas em viagens pelos igarapés, pelos rios, até chegar à cidade de São Gabriel da Cachoeira. Também tem sede do Exército, tem um polo da Federal do Amazonas, tem um campus do IFSU de Minas. Então todas as instituições significativas aqui, federais, municipais, estaduais, se concentram nessa cidade. Tem em torno de 20 mil habitantes fixos, né, mas recebe muita gente de todos esses lugares. Então, aqui fica a sede da FOIRN, fica a sede também do Instituto Socioambiental, e os pesquisadores que vão desenvolver trabalhos aqui nessas regiões, todos eles estão também concentrados aqui em São Gabriel da Cachoeira, que tem um potencial turístico também muito interessante, mas não é muito explorado nesse sentido. São Gabriel da Cachoeira é o lugar onde que as pessoas chegam para visitar o Pico da Neblina, né? Tem que passar aqui por São Gabriel da Cachoeira antes. E é esse, então,
espaço, né, o território aí que configura a discussão que está sendo produzida no texto. Do ponto de vista histórico, né, o que é importante destacar? Então, e boa parte do que eu vou discutir aqui são, na verdade, lembranças, né? Não preparei tão bem também essa parte, mas ao longo desse último ano eu tenho lido algumas coisas aí, especialmente sobre os Baniwa, e tenho um trabalho excelente, ou um conjunto, né? Na verdade uma obra excelente aqui do Robin Wright, que é um antropólogo estadunidense e que ele trata dessas questões históricas, né? Na verdade ele se coloca como um etno-historiador, que é aquele que tenta dar conta das visões de passado produzidas pelos próprios grupos indígenas. Então ele tem um trabalho formidável aí, que se ampara não só nos registros de arquivo, mas nas próprias memórias desses grupos indígenas com os quais ele teve contato. Eu recomendo, se alguém tiver interesse, né? A gente também tem trabalhos importantes de historiadores, sobretudo na área econômica, historiadores que vão tratar do período da expansão da borracha. Tem um trabalho de uma antropóloga, na verdade uma bióloga conhecida minha, que trata, né, que usa alguns textos de historiadores, mas o Robin Wright, para mim, continua sendo a principal referência para entender essas relações. O contato desses povos com os brancos ele se inicia no período de expansão colonial, mas não no início, né? Ele vai passar a ser significativo a partir dos séculos 17 e 18 e está muito relacionado com a busca aí das drogas do sertão e também com o movimento catequético, né? Então você tem aí desde muito cedo esse contato estabelecido entre brancos e indígenas. Você tem também, obviamente, um processo de escravização. Esse local vai ser também visto aí como uma fonte de escravos, do ponto de vista dos portugueses. Então você vai ter uma série de conflitos étnicos relacionados a isso, né? Então os portugueses eles vão aprisionar esses grupos indígenas com apoio de outros grupos indígenas que previamente já estavam em situação de guerra, né, com povos aí do interior. Os Manaus, por exemplo, né, é um grupo que travou aí batalhas, né, e também, obviamente, esse foi o primeiro período de etnocídio aí da região norte do país, com, né, a extinção, com a destruição de grupos, né, de culturas, mas também o momento em que formas de resistência foram criadas, foram desenvolvidas e acompanharam aí praticamente toda a história né, desses grupos na região amazônica. Uma dessas formas de resistência foi o aparecimento de lideranças indígenas que se apoiavam em uma perspectiva cristã, católica, e se colocavam como líderes messiânicos. Então, é muito interessante, né, porque, do ponto de vista da cosmologia Baniwa, há um espaço aí, né, já há previamente a existência desses indivíduos que conseguem aglutinar diferentes fratrias, diferentes cibes. Nós temos uma figura particular aí, que é o Kamiko, que foi uma liderança que conseguiu fazer frente aí aos movimentos de expansão colonial por meio desse discurso missionário, mas em grande medida mesclado com elementos, né, com outros elementos mitológicos. E esses grupos conseguiram resistir aí, né, grande parte aí da existência da subsistência dos modos de vida Baniwa está relacionada a esse momento em que esses grupos conseguiram se interiorizar, conseguiram produzir um modo de vida autônomo em relação aos portugueses, né, e conseguiram resistir, enquanto outros grupos se isolaram, outros pereceram, obviamente, nesse processo de expansão. Isso a gente
Esses movimentos eles estão situados aí ao longo do século XIX, principalmente. Depois disso, você tem um outro ciclo de expansão capitalista na região, que está relacionada ao boom da borracha, né, depois da segunda revolução industrial, com a invenção dos pneumáticos, com o uso extensivo da borracha na indústria, né, e nesses novos produtos, a região passou a ser visada novamente por esses comerciantes, e esses comerciantes, obviamente, se utilizaram da mão de obra indígena da maneira como podiam, e pelo fato de se tornarem aí referências econômicas na região, eles também tinham o amparo do exército, né, e estabeleceram relações análogas à escravidão ao longo desse período, por conta da exploração tanto da borracha quanto de outros recursos. A pele também era um recurso muito valorizado, né, pele de onça, pele de ariranha. Então esse foi um momento aí, né, de reaproximação dos brancos em relação aos indígenas, mais uma vez com resultados catastróficos, né, em termos de epidemias, de dissolução de modo de vida. E esse período aí, que vai do final do século XIX ao começo do século XX, ele é sucedido pela chegada de missões religiosas, principalmente católicas e evangélicas, né? Isso representou, por estranho que pareça, uma possibilidade de resistência para esses grupos, diante da relação assimétrica que era estabelecida em geral, né? Tem diversos casos que são relatados aí na literatura, mas os grupos religiosos eles foram vistos de maneira estratégica por vários grupos indígenas como uma possibilidade de resistência, né, diante do autoritarismo, né, desse poder discricionário aí dos comerciantes, que eles conheceram a partir de então como patrões. Então os salesianos eles ofereciam um modo de vida alternativo, prometiam, né, liberar esses grupos das formas de exploração de mão de obra às quais eles estavam acostumados, mas, por outro lado, também exigiam abandono da língua, da religião, dos costumes, das práticas, das formas de constituição familiar, né, e tudo aquilo que representava um modo de vida específico desses grupos, a partir de então, cada vez mais identificados com a heresia, com o paganismo. Então você tem também vários relatos, várias memórias, né, de violências exercidas pelos católicos para que os indígenas nas escolas não falassem as suas línguas originárias, se expressassem apenas em português, abandonar as suas crenças. Então você tem esse período dos católicos, né, presença aí dos salesianos principalmente, mas não são os únicos, você tem outras denominações, outros grupos que vão atuar na região. E a partir da década de 1940, você passa a ter uma competição entre, né, os salesianos vão encontrar rivais aí, missionários que são os evangélicos e, sobretudo, os evangélicos da New Tribes Mission, que é um grupo de origem estadunidense que até hoje existe, eles mudaram de nome, mas que adotam aí como meta converter até a última alma existente no planeta, né, liberá-las do diabo representado pela heresia, por aí vai. Então, acho que vocês podem encontrar aí vários elementos na internet também para conhecer um pouco mais essa trajetória. O que aconteceu é que isso também, né, essa chegada dos missionários, eles representaram alternativas para esses grupos diante da exploração da mão de obra, mas, por outro lado, isso também criou conflitos entre os grupos, né? Você tem até hoje, entre os Baniwa, por exemplo, uma divisão entre católicos e evangélicos. E esses grupos eles adotam posturas políticas específicas
em função dessas visões de mundo, né? Em função dessas divisões que remontam aí à década de 40. A partir de 1910 também você tem a presença do Estado, não apenas por militares, né, mas por meio do Serviço de Proteção ao Índio. Só lembrando, o Serviço de Proteção ao Índio ele começa como Serviço de Proteção ao Índio e Localização do Trabalhador Nacional. É um órgão idealizado pelo Marechal Rondon, que tinha no início uma postura bastante assimilacionista, bastante integracionista. A ideia era levar a civilização para esses grupos, inserir essas pessoas na comunidade nacional. Mas depois muda-se um pouco essa postura também. Você tem conflitos internos no próprio SPI, então você tem grupos que advogavam pela defesa da autonomia, né, da autodeterminação desses povos, por um lado, e outros setores que eram mais integracionistas. De todo modo, o SPI ele tinha como meta a pacificação desses grupos, o que, de todo modo, representa transformar os grupos indígenas em grupos que não impedissem, que não atravancassem o progresso nacional. O SPI ele continua com esse nome até 1967, portanto já aí dentro da ditadura militar, e depois, a partir desse momento, você tem uma mudança aí, né, do órgão, uma reestruturação, e esse órgão vai passar a se chamar FUNAI, que todo mundo já deve conhecer, né, Fundação Nacional do Índio. Então aí a gente chega num segundo momento aí da relação entre os brancos e os indígenas. É óbvio que os grupos missionários permanecem, você tem uma transformação da relação dos religiosos católicos com esses grupos, como o próprio texto aponta em algum momento, né? Ou seja, a teologia da libertação ela passa a ter um papel mais significativo aí nesses movimentos missionários. Mas esse período, o maior impacto mesmo está relacionado à política desenvolvimentista e de segurança nacional do Exército. Então, o Exército ele passa a dirigir uma atenção particular para a região norte do país, para essas áreas de fronteira. Em primeiro lugar, para garantir que esses espaços fossem utilizados para a produção de riquezas voltadas para o Estado Nacional Brasileiro, e, por outro lado, também para garantir a defesa das fronteiras, a posse efetiva desse território. E, do ponto de vista da relação com os grupos que existiam aí, você tinha, portanto, uma preocupação de nacionalizá-los, né? Transformá-los, assim como se pensa, em indivíduos integrados à comunidade nacional, também dentro agora de uma ideologia de defesa e segurança nacional, que é algo que, como a gente já viu lá no texto do José Moreira de Carvalho, começa a ganhar força no Brasil a partir da década de 30. Então, os militares, eles viam esses indígenas, né, digamos, ainda não aculturados, é um termo que a gente vai discutir ainda, como uma ameaça para a segurança nacional. Era, portanto, necessário integrá-los, né? E aí o Exército tem uma política específica para esses grupos, que é o seguinte: a gente também vê essa discussão sendo feita lá com o Geraldo Andrello e com a Tatiana, né? Ou seja, o Exército ele oferece duas possibilidades: ou esses grupos eles se mantêm em áreas isoladas, em áreas protegidas, mas sem acesso a uma série de produtos, de bens, de serviços oferecidos pelo Estado, como saúde, educação, alimentação, emprego. Ou, por outro lado, ele se assumia como índio já aculturado e seria estabelecido em pequenas colônias de trabalho, né? Espaços bem
territórios ínfimos em relação àqueles que eles ocupavam antes. Já na década de 70 também você tem um projeto de emancipação dos índios no Brasil, declarar os índios brasileiros, ou pelo menos os aculturados, como se dizia na época, como forma também de eliminar esse tipo de reivindicação que passa a ser cada vez mais forte, sobretudo nas agências internacionais, pelos direitos aos territórios, ao patrimônio biológico, ao patrimônio cultural, né? Algo que vai ser importante aqui para a nossa discussão. Uma outra estratégia empregada pelos militares, né, sobretudo a partir desse projeto Calha Norte, que foi criado em 1985 e existe até hoje, né, como uma espécie de programa social do Ministério da Defesa. A ideia desse programa era criar uma política voltada especificamente para o desenvolvimento da região situada, como a gente viu naquele mapa lá, acima, né, ao norte do Rio Negro e do Rio Amazonas. A ideia, então, era produzir estradas, resolver os conflitos indígenas por meio dessas estratégias que eu mencionei anteriormente, prospectar riquezas, liberar a exploração mineral sob controle do Estado. Todo mundo se lembra aí de Serra Pelada, né, de outros momentos aí da década de 80. E isso gerou uma série de outros conflitos entre povos indígenas, mineradores, né, garimpeiros, grileiros e o próprio Estado Nacional. Então é nesse contexto em qual você já tem um movimento indígena sendo consolidado aí em outros espaços, sobretudo na região do Xingu, que já foi demarcada desde a década de 70, aliás, desde a década de 60, pela ação dos irmãos Vilas Boas. É nesse momento, então, que vários grupos, por mais diversos, por mais diferentes que eles fossem, vários grupos se organizaram em função dessa percepção de notar que eles enfrentavam um problema comum, que era esse avanço rápido, né, destrutivo do estado dos garimpeiros em todas essas terras indígenas, né, em toda essa região aí da bacia do Rio Negro. Então, foi nesse momento que é criada a FOIRN, ou seja, logo, né, 2 anos depois da implementação do projeto Calha Norte. Antes, então, né, da consolidação desses direitos indígenas na Constituição Federal de 1988, e é um movimento fundamental para garantir a demarcação de todas aquelas terras indígenas, né, e não só de colônias pontuais e esparsas naquele território. Então, foi um momento importante aí dos movimentos indígenas que garantiu a proteção de um amplo território indígena, né, no Brasil, uma das áreas mais preservadas em termos de fauna e de flora no país. Realmente, né, se pegar um avião ali de Manaus para São Gabriel, você só vê alguns pontos muito isolados de desmatamento, de existência de pessoas. Né? A região realmente foi fundamental para a existência, né, para a manutenção da floresta como a gente conhece hoje. É óbvio que está terrível a situação, mas poderia ter sido pior se não fosse esse movimento. É um movimento, né, junto com outros movimentos indígenas, que ganha força, não do ponto de vista nacional, mas porque eles conseguiram se associar muito bem ao movimento indígena internacional, que se apoiou na Unesco, que se apoiou na ONU, né, que conseguiu, por exemplo, garantir pautas importantes em 92, que foram consolidadas naquilo que ficou conhecido como a Agenda 21. Você tem o apoio, né, internacional aí desses movimentos, que é o que está acontecendo mais ou menos agora. Né? O Estado ele sempre se portou de maneira colonialista com relação a esses grupos internos, e esses grupos acabaram tendo que constituir redes transnacionais de defesa. Vamos lembrar lá do cacique Raoni, quando ele foi buscar apoio do Sting e de outras celebridades internacionais, né?
e que de maneira heróica conseguiu barrar a construção de Belo Monte durante plena ditadura militar, algo, né, uma luta que perdurou até o governo Dilma. Até lá eles conseguiram manter, evitar esse desastre ambiental que hoje está sendo implementado, infelizmente, a todo vapor. Então tem todo esse movimento indígena efervescente que vai ser o ponto da nossa discussão, o ponto central aqui da nossa discussão, que começa a emergir na década de 1970, que está relacionado com a ascensão de lideranças indígenas locais e também foi possível por conta de um assunto que é fundamental para a gente discutir quando fala de patrimônio cultural ou patrimônio material indígena, que é a apropriação dessas lideranças por parte desses grupos de instrumentos que lhes permitem ocupar cada vez mais espaço no interior das políticas públicas do Estado Nacional, do Estado brasileiro. E é esse o ponto da discussão, né? Em que medida isso acontece, o que isso significa, que tipo de contato isso cria, que tipo de mal-entendido também isso pode criar. Mas para não me estender nessa discussão, eu fiz aqui algumas sugestões, trouxe algumas sugestões de leitura e de vídeos também, a partir dos quais vocês podem retirar os elementos para compreender melhor esse contexto. Então tem esse documentário aqui que é muito bom, eu já tive a oportunidade de exibi-lo numa disciplina que eu dei no ano passado sobre temáticas parecidas com essa, se chama Índio Cidadão, de 2014. Então, no momento, foi produzido num momento, digamos, chave aí, né, um momento de virada histórica, de alguma esperança ainda em relação à capacidade de mobilização desses grupos. Mas, enfim, é muito interessante para entender esses movimentos indígenas. Tem um texto de um antropólogo da Universidade Federal do Amazonas, que é o Gerson, que é um indígena, né, da etnia Baniwa. Dá um panorama muito legal, de 2006, mas trata de maneira muito interessante, muito instrutiva da emergência desses movimentos, das pautas indígenas que até hoje são debatidas, né, explicando aí o sentido dessa discussão a partir da perspectiva dos líderes, das lideranças indígenas. E aí é importante a gente fazer essa distinção, né? Tem uma diferença entre uma liderança indígena, que são essas lideranças que ocupam as associações, a FORIM, a própria APIB, né? Que tem lá a Sônia Guajajara, a sua frente, a participação do Cacique Raoni, do Krenak, né? Esse movimento mais abrangente, nacional. E, por outro lado, você tem as lideranças, o que eles chamam de lideranças tradicionais, que são os grupos de influência nas comunidades originárias, né? E aí são lideranças religiosas, lideranças comunitárias, que não dominam, que não têm acesso, que não têm um trânsito necessariamente pelo Estado. Então, esse é o contexto geral, eu acho uns elementos importantes a gente ter em mente antes de passar para essa discussão teórica. Qualquer dúvida com relação a isso, qualquer indicação de leitura, vocês me mandem e-mails, né, mandem essas dúvidas que eu tentarei esclarecer. O segundo ponto dessa videoaula é, como eu tinha prometido, uma discussão, que inclusive apareceu também algumas perguntas, sobre, né, essas diferenças de leituras, de interpretações sobre conceitos modernos que aparecem aí nessas disputas políticas, nesses contextos de lutas por direitos dos povos indígenas, e que gera muitas dúvidas, né, que causa muitos questionamentos, muitos incômodos. Alguns de vocês já notaram, e é importante mesmo a gente ter noção disso, que tem uma discussão teórica, até mesmo filosófica, central ao texto, que foi, em grande medida,
inspirada na obra da Manuela Carneiro da Cunha. Então aqui eu trouxe uma referência para vocês de um texto que eu já disponibilizei lá nas leituras complementares, e que vai tratar exatamente disso, da diferença entre o que ela está chamando de cultura com aspas e a cultura ou as culturas, né? Como elas existem na prática, né? Nos contextos concretos, reais da existência desses grupos, desses coletivos, dessas individualidades, dessas subjetividades. Ou seja, um conceito antropológico de cultura, por um lado, que é muito limitado, segundo ela, e o que ela continua chamando de cultura, o que, por exemplo, eu tenho chamado de cosmologia, eu acho que, na verdade, há uma tendência recente para evitar esse tipo de confusão, ao invés de chamar esses modos de vida estruturados, né, esse conjunto de significados, de práticas, de materialidades, ao invés de chamar isso de cultura, a gente tem que chamar de cosmologia, ou de cosmologias, mas é essa diferença, né? Então a grande questão é o que acontece na prática quando grupos que têm consciência metacultural de si próprios, ou seja, que conseguem pensar essas estruturas nas quais eles próprios estão inseridos, e aí a Manuela Carneiro da Cunha vai trazer uma série de evidências a respeito disso, não só nas suas próprias pesquisas, como nos trabalhos do Marshall Sahlins, né, nos trabalhos de vários outros antropólogos, vários outros intelectuais. Ela vai tentar mostrar como que esses povos que têm consciência daquilo que nós, ocidentais, poderíamos chamar de cultura, é o que acontece quando esses grupos se veem diante desse conceito antropológico de cultura, que é muito limitado, né, que traz mais problemas do que soluções, que acaba reduzindo modos de vida a uma pré-concepção ou um regime de conhecimento produzido a partir do Ocidente, a partir da construção desses estados nacionais e dos seus regimes de verdade. Então, né, eu trouxe aqui uma frase que eu acho que ilustra muito bem como ela se coloca diante dessa questão. Ela diz que, né, acredita firmemente na existência de esquemas interiorizados que organizam a percepção e a ação das pessoas e que garantem um certo grau de comunicação em grupos sociais, ou seja, algo no gênero do que se costuma chamar de cultura. Mas acredita igualmente que esta última não coincide com cultura, entre aspas, e que existem disparidades significativas entre as duas. Então, por um lado, né, você tem esses modos de vida que eu estou chamando de cosmologia, que ela chama de cultura, que se organizam, né, que existem de fato, que dão sentido à vida das pessoas. E, por outro lado, você tem aquilo que os antropólogos chamam de cultura e que, na maioria das vezes, não tem nada a ver concretamente com essas cosmologias, né? Mas a discussão, ela segue a partir do momento em que ela toma para si um problema suscitado pelo Marshall Sahlins, que é pensar como que esse conceito antropológico de cultura ele passa a ser apropriado e operacionalizado por esses grupos indígenas. Ou seja, você tem contextos específicos, e aí esse contexto do Rio Negro é um deles, mas não é o único, nem no Brasil nem no mundo, em que grupos indígenas eles se veem diante da necessidade de lidar com esse conceito, ou de trabalhar com esse conceito, porque é por meio deles que esses grupos indígenas vão acessar os bens culturais, simbólicos, econômicos oferecidos pelos estados, como forma, inclusive, de garantir a sobrevida de suas cosmologias, né? Então, assim, eu tentei resumir aqui, né, mas é muito interessante que a Manuela Carneiro da Cunha e também o Geraldo Andrello, nesse texto, eles buscam fazer muito mais uma análise pragmática desses usos locais que se faz da categoria de cultura, né, por esses grupos indígenas. Então tem uma diferença entre o que os antropólogos costumavam chamar de cultura e o que os povos indígenas estão chamando de cultura. Tem uma diferença, tem um conflito, tem controvérsias, né, que muitas vezes suscitam aquilo que também o Marshall Sahlins chama de
mal entendidos, né, ou mal entendidos produtivos, ou seja, são diferenças entre significações, entre formas de compreender esses conceitos que vão nos iluminar sobre essas cosmologias, sobre as situações de contato. Né? É uma forma de acessar essas cosmologias justamente pela compreensão da forma como o próprio conceito de cultura é acessado, compreendido, utilizado por esses grupos. Né? Então, parte do pressuposto de que a cultura ocidental, ou seja, essa cultura no sentido antropológico, naquele sentido lá da Alemanha, vamos lembrar das nossas aulas de história da historiografia, aquele conceito de cultura que foi forjado pela burguesia alemã, pela inteligência alemã, lá no século XVIII, como reação a uma ideia universalista de sociedade francesa. Então, você tem, por um lado, esse conceito de cultura, Kultur, né, em alemão, como uma imaginação limitada ocidental, ou seja, um conceito que não dá conta de compreender o que é uma cosmologia, né, na sua complexidade, mas que se tornou uma moeda de troca muito importante em termos de políticas públicas. Isso é um descompasso, né? Uma categoria que, filosoficamente, teoricamente, do ponto de vista da antropologia, ela não se sustenta mais, né? Acho que há um consenso generalizado com relação a isso, mas, em termos de políticas públicas, ela continua sendo uma moeda de troca corrente, ela continua sendo totalmente operacionalizada. A gente continua falando em patrimônio cultural. Né? Os órgãos que trabalham com patrimônio continuam usando esse conceito como sendo um conceito fundamental. Então, por um lado, você tem esse conceito de cultura que representa uma imaginação limitada ocidental, e do outro ponto de vista, né, você tem um outro conceito de cultura, que eu, mais uma vez, né, reforço, chamo de cosmologia, que é muito diferente, na verdade, dessa forma limitada, imaginada pelos antropólogos ocidentais. Porque a cultura, ela tende, né, a cultura antropológica, o conceito de cultura forjado na antropologia, tende a fechar, tende a criar uma identidade fechada para determinados grupos. É como se fosse uma essência em relação ao modo de ser, ao modo de agir, uma tradição, né, algo imutável, algo, né, que determinaria essas ações de maneira ahistórica, ou seja, não se transformaria ao longo do tempo, e por isso deveria ser preservado para não perder a sua autenticidade. Essa é a forma como os antropólogos olharam para os modos de vida não modernos ou extramodernos com os quais eles se depararam aí ao longo dessa história de expansão da cultura ocidental pelo mundo. Por outro lado, você tem uma outra forma pela qual a gente poderia entender a cultura ou as cosmologias, e que é conceituada pelos próprios indígenas, isso que é mais interessante, né? Segundo a Manuela Carneiro da Cunha, os grupos indígenas eles também possuem metaculturalizações, ou seja, eles também têm conceitos de cultura que lidam com as suas próprias culturas, que refletem sobre as suas estruturas de significado, né? Mas que é caracterizada justamente pelo contrário daquilo que é definido pelos antropólogos ocidentais, tradicionalmente. Então não é uma cultura fechada, mas justamente uma cultura aberta, né? Uma cultura que significa, na verdade, uma abertura para o outro. E aqui ela está em pleno diálogo com o Eduardo Viveiro de Castro, está em pleno diálogo com o Roy Wagner, embora não o cite, com a Meryl Strathern, né, que é constantemente citada, e com uma série de outros antropólogos brasileiros que, junto com a Manuela Carneiro da Cunha e junto com o Eduardo Viveiro de Castro, representam essa grande transformação no pensamento antropológico ocidental, todo mundo de alguma forma ou outra derivada aí do Claude Lévi-Strauss, assim como o Marshall Sahlins, né? Mas todo mundo representando uma grande virada no pensamento antropológico internacional, global, a partir, né, de uma compreensão mais aguçada desse conhecimento indígena sobre o seu próprio modo de vida. Então, na verdade, né, são bons tradutores esses nossos antropólogos.
que não descobriram nada, né? Que na verdade aprenderam a ler algo que já estava aí sendo anunciado e enunciado por esses grupos há muito tempo. É, mas o que significa, né, uma cultura, uma cosmologia como abertura para o outro? Na verdade, as culturas ou as cosmologias indígenas, elas não se constituem como fechamento àquilo que é diferente. Elas se constituem pela apropriação de elementos culturais ou cosmológicos externos. Então, se a gente pegar a nossa literatura, o nosso pensamento modernista do começo do século XX, Oswald de Andrade, né, falando em antropofagia, você tem muito essa ideia mesmo, né, foi uma leitura, naquela época, já muito precisa do que significa essa perspectiva extramoderna das comunidades ameríndias brasileiras, né? Ou seja, a percepção de que esses grupos eles se apropriam de outras formas culturais e a transformam, né, a partir de suas próprias necessidades. Manuela Carneiro da Cunha fala, por exemplo, também em predação cultural. Né? Ou seja, você tem culturas que se constituem por meio de práticas de guerra, né? Apropriação de artefatos, apropriação de ritos, tudo isso dessa forma, né? Por meio dessa abertura. Então era muito comum, por exemplo, os grupos indígenas buscarem se transformar em brancos, né? Nessa história do processo de expansão colonial aqui na América do Sul, em outros lugares também, mas não no sentido de um abandono de suas próprias cosmologias, mas sempre essa abertura ela se dá como forma de enriquecimento. Então ela se abre para outros mundos. Se a gente pensar o ponto de vista ocidental, é justamente o contrário. Ele se fecha àqueles outros modos de vida que eles consideram primitivos, inferiores, ahistóricos. Né? Então, o texto da Manuela Carneiro da Cunha, ela, junto com vários outros antropólogos que estão começando aí a esbravar esse terreno a partir da década de 80, de 90, eles percebem essa diferença fundamental, né, entre a perspectiva de cultura antropológica moderna e essa perspectiva cultural cosmológica ameríndia, que são irredutíveis, né? Na verdade, não se trata de uma oposição, e isso também ela vai querer deixar claro quando ela tratar de uma discussão que é muito importante para pensar o patrimônio, que é a discussão sobre propriedade intelectual. E aí, só fazer um parênteses, né, para que isso fique claro. Propriedade, do ponto de vista ocidental, seria, né, uma criação individual que deveria gerar direitos para esse produtor e deveres para quem lida com essa produção. Então você tem aí um grande artista, ele deveria receber pela sua criação intelectual, pela sua criação artística, um grande cantor, um grande compositor. E por outro lado, o que é diferente disso, do ponto de vista ocidental, moderno, é justamente uma propriedade que não é individual, mas é coletiva, que não pertence a ninguém, que não pertence a uma só pessoa. Então, do ponto de vista ocidental, do ponto de vista do direito ocidental, o patrimônio, por exemplo, desses grupos, ele não pode ser pensado como patrimônio individual, ele só poderia ser imaginado como patrimônio coletivo. No entanto, né, o que a Manuela da Cunha vai notar de maneira muito, muito arguta é que não necessariamente, né, o modo de vida ocidental ele é o contrário do modo de vida ocidental. Você tem muitas cosmologias indígenas que pensam em propriedade intelectual ou em coisas análogas a isso como aspectos individuais. Um exemplo, né, tinha uma discussão da qual ela participou em que as pessoas estavam debatendo, e aí vários grupos indígenas, né, da região norte do país, lá do Acre, os Kaxinawá, os Yanauá, discutindo a questão da propriedade genética, né, daquele princípio ativo retirado lá da pele de uma rã, que tem princípios alucinógenos, né? Não sei se vocês conhecem aquele programa que passa
passou acho que no SBT um tempo, depois foi para National Geographic, daquele cara com quem eu tenho alguns problemas, inclusive, né? Que é o Richard Rasmussen, aquele negócio, né, de vida selvagem, não sei o quê. Ele tem um episódio em que ele usa essa toxina extraída da pele dessa rã específica lá, né? Enfim, tem uma série de propriedades medicinais e estava sendo discutido ali a propriedade. E a defesa que era feita pelo Estado era de que isso era uma propriedade coletiva dos indígenas brasileiros daquela região, né? Salvo engano, todos esses grupos eles compõem aí um tronco linguístico comum, que é o grupo linguístico Pano. E eles estavam discutindo quem tinha o direito sobre isso, se poderia vender lá para os Estados Unidos para produzir fármacos e por aí vai. Mas, no meio da discussão, um dos indígenas, né, uma das lideranças indígenas, ela se levantou e falou assim, não, isso aí não é cultura. Ou seja, isso não é patrimônio coletivo. Por quê? Porque o saber do uso desse elemento medicinal, simbólico, ritualístico, ele é acessível para alguns elementos no interior desse grupo. Então, não é do próprio ponto de vista dessa cosmologia, não se trata de um direito coletivo, né, de um bem coletivo, imaterial. Muito pelo contrário, né, algumas pessoas que têm acesso a esse conhecimento regulado, a esse regime de conhecimento que não é simétrico, que não é horizontal, que é totalmente hierarquizado, né? E o Estado brasileiro queria fazer disso um direito cultural, um direito amplo, coletivo. Então aí a gente começa a ver a complexidade, né, de pegar essa categoria abrangente, reducionista de cultura e aplicar isso em termos de direitos simbólicos, de direitos patrimoniais, de direitos genéticos, né? A discussão ela é muito ampla e ela tem se processado de maneira muito consistente, né, sobretudo no cenário internacional. Então, dito isso, feita essa discussão mais ampla sobre essa discussão, sobre essa diferenciação entre os conceitos de cultura com aspas e cultura sem aspas, né, como que isso aparece aí nos movimentos, no interior dos movimentos indígenas, seria interessante a gente passar então agora para pensar como que nos movimentos com os quais a gente está trabalhando, esses conceitos, sobretudo o conceito de patrimônio, ele é agenciado de forma estratégica nessas disputas. Eu estou citando aqui outro trabalho, né, que tem disponível online, vocês podem encontrar, mas eu vou disponibilizar também na nossa pasta de leituras complementares, que é um texto do Bruce Albert, que se chama O Ouro Canibal e a Queda do Céu, uma crítica xamânica da economia política da natureza, que está relacionado ao trabalho que ele desenvolveu junto com Davi Kopenawa, uma outra liderança indígena e super conhecida, né, que também é uma liderança tradicional, também se constituiu como uma liderança religiosa, né, representante dessa cosmologia. Interessante, né, que o título do livro, Pacificando o Branco, Cosmologias do Contato Norte-Amazônico. Então aqui fica evidente que nos últimos anos, né, o termo cosmologia tem sido realmente preferido aí ao conceito de cultura para evitar um tipo de confusão que ainda pode existir, né, se a gente continuar usando cultura para se referir a algo diferente daquilo que o conceito antropológico de cultura se referia antes. Mas por que eu estou mencionando esse livro, né, esse texto? Porque aqui ele mostra muito claramente como, né, você tem um elemento intermediário, o que faz a mediação entre mundos, que é o Davi Kopenawa, cara que na sua trajetória ele foi catequizado, né, ele buscou um contato com os brancos por conta dessa curiosidade, até mesmo por conta dessa curiosidade imanente dessas cosmologias, de buscar se apropriar da cosmologia alheia. Então Kopenawa ele seguiu essa senda, ele acabou trabalhando no SPI. E é interessante porque o Bruce Albert ele mostra um movimento de dupla objetificação do outro, o duplo uso estratégico do outro.
O Copenhague ele foi utilizado de maneira estratégica pelo seu, né, posteriormente sogro, que ofereceu, portanto, uma filha para que o Copenhague pudesse, né, se casar com ela e ao mesmo tempo criar assim relações de dependência, né? Ou seja, o Copenhague passou a dever favor para essa liderança tradicional. E o Copenhague, né, que passou então a representar de maneira mais direta esses interesses Yanomami junto ao SPI, ele viu na presença de um antropólogo, especialmente o Bruce Albert, né, um outro uso estratégico. Ou seja, o Bruce Albert é o cara que está ali em constante diálogo com o Davi Copenhague desde a década de 80 e que tem, né, servido aí estrategicamente para fazer essa tradução, para fazer a apresentação desses conceitos que são fundamentais no jogo político dos brancos. Então, o Davi Copenhague, ele ascendeu aí como uma importante liderança indígena a partir do momento que ele soube se utilizar estrategicamente das oportunidades trazidas pelo contato com esses antropólogos. Então é interessante o texto do Bruce Albert porque ele mostra como que esses grupos têm se apropriado estrategicamente de conceitos como meio ambiente, o próprio conceito de indígena, depois eu vou discutir um pouco isso, né, em função das perguntas que vocês me colocaram, mas é uma referência interessante para a gente perceber que, em primeiro lugar, é possível, né, uma apropriação estratégica particular, e aí a gente tem que conhecer caso a caso, não tem uma fórmula sociológica para isso, né, a gente tem que produzir um conhecimento histórico sobre essas especificidades. Então, em cada caso, você tem aí evidências e evidências de que esses grupos indígenas têm consciência, representam os seus próprios modos de vida, eles leem o modo de vida dos brancos como uma forma de alteridade, e essa percepção ela permite um uso estratégico de conceitos desses próprios grupos brancos como forma de sobreviver, de buscar instrumentos necessários para a reprodução dos seus modos de vida. Então é sempre uma apropriação que não pressupõe um abandono das cosmologias, um abandono da visão de mundo produzida historicamente, né, por esses grupos, e uma visão de mundo que assim também vai se transformando o tempo todo. Bom, então, acho que esses são os elementos mais importantes do ponto de vista teórico para a gente discutir. E, a partir de agora, eu vou tentar responder algumas questões que vocês colocaram, questões mais específicas. Algumas das questões que vocês me enviaram, eu espero já ter contemplado nessa discussão, né? Várias pessoas me perguntaram sobre esses conceitos de cultura. Não sei se ficou claro, mas se não ficou, a gente pode conversar também por e-mail, por Skype, né? Enfim. Então, a primeira pergunta foi feita pela Cindy. Ela está perguntando se esses movimentos, né, de ressurgimento cultural, ou seja, e é interessante, né? O que é ressurgimento cultural? Na verdade, é uma tomada de consciência de que esses modos de vida que sempre existiram podem ser lidos pelos brancos como cultura. E a partir do momento que eles são lidos pelos brancos como cultura, isso pode também gerar uma série de benefícios, como, por exemplo, verbas públicas, né? Mas, enfim, esses movimentos de ressurgimento, né, como esse descrito aqui no texto que a gente está discutindo, eles também configuram um processo de etnogênese. Então, a etnogênese é um conceito que eu acho que vocês estão discutindo em outras, possivelmente, né, outras oportunidades. A Cindy me falou que tem lidado com esse conceito aí nas leituras que ela tem feito especificamente para iniciação científica que ela está desenvolvendo lá com o professor Rafael. Mas que é um termo que quer dizer a respeito ao seguinte, né? Eu vou usar um exemplo. Se a gente for lá para o Nordeste, você tem uma história de contato entre brancos e povos ameríndios que é muito mais antiga, né, que remonta aí ao início do processo de expansão colonial portuguesa,
e que, portanto, foi muito mais catastrófico para esses grupos que habitavam o litoral, né? Ou são grupos ou que deixaram de existir, ou que se refugiaram, que, né, se voltaram para o interior, que buscaram outras formas, ou se transformaram em neo-brasileiros, né, como diria o pessoal do Museu Nacional na década de 30, ou seja, em sertanejos, em vaqueiros. Ah, ou seja, o movimento de etnogênese está relacionado a esses grupos que deixaram de existir em algum momento, né, que oficialmente, que ninguém falava mais deles, mas que, né, começam a se reorganizar em algum momento por meio de resgate de uma série de elementos associados às culturas indígenas, que não necessariamente são aqueles, né, tradicionais, mas que, enfim, que retomam a ideia de uma identidade que se processa pela diferenciação em relação ao branco, né? Ou seja, a pessoa, ela se via, ela se percebia ou era percebida como aculturada, como completamente aculturada, como integrada à sociedade nacional, em um determinado momento, e depois ela passa a constituir, junto com outras pessoas, uma identidade, né, que se caracteriza justamente pela diferenciação em relação ao modo de vida do branco. Então, volta, né, a ideia é essa, né, é aquilo que o Eduardo Vieira de Castro defende. O índio, na verdade, ele é um devir, é uma possibilidade de abandono do modo de vida moderno e da adoção de uma cosmologia, digamos, mais aberta ao outro, mais aberta ao mundo. Então a etnogênese se caracteriza por isso. Ela não necessariamente é um movimento de resgate da originalidade, né, desses modos de vida, mas é um movimento que cria novas etnias a partir da recolha de elementos associados aos modos de vida indígena e que produzem, de fato, grupos que são reconhecidos pelo Estado enquanto índios, enquanto indígenas. Então esse é um movimento muito interessante. Tem um antropólogo do Museu Nacional, que é o João Pacheco de Oliveira, estuda, né, ele fala dos índios misturados, que é uma discussão muito interessante, mas eu acho que não se aplica nesse caso que a gente está discutindo. Porque ali não se trata de grupos que desapareceram, né, mas grupos que têm consciência dessa sua especificidade, que se afirmam enquanto etnias, que se afirmam enquanto indígenas, né, no sentido de uma diferenciação em relação aos brancos. Aí tem uma discussão muito legal disso no texto, mostrando que a forma como esses povos se autorrepresentam são como povos da transformação, né, ou seja, povos que não estão estagnados, que não representam uma forma histórica de vida como são os brancos, muito por desespero dos brancos, dos ocidentais, que se consideravam os históricos, mas na verdade são sempre os povos da mercadoria. E é muito interessante isso, né, porque as várias descrições, ou as várias leituras mitológicas, né, da presença desses brancos, da presença efetiva desses brancos nesses mundos ameríndios, no sentido de apontar que esses povos, eles vivem pela acumulação, pelo acúmulo de mercadorias, que eles têm ferramentas mais potentes, que eles têm tecnologias, mas que perderam a capacidade de se relacionar com outros seres. Então, assim, é muito aguçada, na verdade, essa percepção, né, antropológica que o indígena faz dos brancos. Então, eles já têm essa cosmologia estabelecida. Eles já são, né, algo que eles próprios caracterizam como etnias não brancas, não ocidentais, né? Etnias indígenas. Então o que você tem, na verdade, diante de uma série de ataques a esses modos de vida, uma busca estratégica de elementos que vêm fortalecer estrategicamente a existência desses grupos, né? Então, acho que não se trata de etnogênese, porque eles não é uma construção do zero, né, uma reconfiguração do zero em relação a essa identidade indígena. Na verdade, esses grupos já existem e eu acho que, por isso, a discussão é um pouco diferente.
A segunda pergunta também foi formulada aqui pela Cindy, né? Ou seja, é correto chamar a forma como os indígenas representam os seus passados de mito? Ou seja, falar em mito não é também reduzir, né, desqualificar a forma como os indígenas representam os seus passados? Aqui, não foi exatamente isso, né? As perguntas vocês vão ver que eu mudei, que eu reformulei um pouco, mas eu tentei capturar, né, a essência desse significado, o que você, né, é algo também que possa contribuir para uma discussão mais geral. Realmente, se a gente pegar lá em Heródoto, em Tucídides, né, eles vão tentar definir a história como aquilo que se diferencia do mito. Então, vamos colocar em termos bem irônicos, né? Dentro da mitologia ocidental, o que diferencia o europeu, o homem branco, né, o patriarca, enfim, essa cosmovisão eurocêntrica dos povos primitivos, dos povos ahistóricos, né, dos povos bárbaros, é justamente o fato de que o ocidental ele teria história e os outros grupos teriam mitos. Agora, eu não acho particularmente, né, e aí eu estou me baseando numa discussão que vem desde lá do Adorno e do Horkheimer sobre a diferença entre mito e história, e pensando também essa discussão antropológica que valoriza a perspectiva ameríndia, a perspectiva extramoderna de mundo. Na verdade, né, pegar, por exemplo, lá o Bruno Latour, ele mostra que o que os ocidentais consideram uma história em detrimento do mito, na verdade é uma outra forma de mito. E aí talvez seja mais pertinente pensar que o ser humano se relaciona com o passado por meio de construções que são míticas. E aí você tem diversos tipos de mitos, né? Talvez um mais eficaz, outros menos eficazes. E aqui eu estou chamando de mais eficazes ou mais empíricos, né? Mais reais, mais imanentes, as mitologias ameríndias e de outros povos extramodernos. Ou seja, o mito, na verdade, é uma forma de ser estruturada de se relacionar com o passado que também dá sentido ao presente, mas de forma não estagnada. O mito ele tem essa capacidade de se adaptar ao novo, aos processos de diferenciação, algo que a teoria e a filosofia da história não consegue dar conta. Então, é possível a gente pensar que a representação mítica do passado ela é superior à representação histórica, ou que a representação histórica nada mais é do que uma espécie de mito, ou um mito de uma tribo específica, que é a tribo ocidental. Né? Então, eu não acho... tem uma discussão interessante sobre, né, uma revitalização desse conceito de mito, que eu acho importante até para a gente pensar em alternativas a essa produção histórica que se vê esgotada no presente. Uma terceira pergunta aqui, que foi apresentada pelo Matheus, diz respeito, em primeiro lugar, né, se é possível estender essa discussão, que está relacionada aqui especificamente ao Rio Negro, para outros povos indígenas. E, em segundo lugar, como está a questão do patrimônio, né, o patrimônio indígena no cenário atual. Então, retomando aqui o Bruce Albert, ele fala que as relações dos indígenas com os brancos, depois da Constituição de 88, ele entrou numa nova fase. Ou seja, uma fase em que essas relações elas são mediadas por projetos, né? Projetos de preservação cultural, de estudo da biodiversidade, de práticas sustentáveis. Mas isso também virou uma outra... Né, não quer dizer que seja superior nem inferior às outras formas de relação dos brancos com os indígenas. Por exemplo, a Manuela Carneiro da Cunha relata a história lá que ela foi procurada junto com outra antropóloga por um seringueiro, perguntando se não tinha como essas duas antropólogas fazerem um projeto para o cara ganhar um rádio. E é interessante porque nem tinha acesso a radiofonia, eletricidade naquele contexto, mas a ideia de projeto ela passou a ser vista como uma forma de acessar bens, né, oferecidos pelo Estado, bens e serviços, né, uma forma, um instrumento, um aparato que possibilitaria esse tipo de aquisição.
Então, agora a gente está marcado por essa relação que se estabelece, né, entre os indígenas e o Estado, que se dá pela abertura para a execução de projetos de preservação. E aí entra a questão do patrimônio. Então, o trabalho que o Geraldo Andrello ele apresenta nesse texto é relacionado a um desses projetos mediado pelo Instituto Socioambiental. Então, o Instituto Socioambiental ele cresce, né, ele ganha forma a partir dessa abertura, dessa possibilidade de captar recursos por meio de projetos que vão produzir práticas de sustentabilidade e defesa desses territórios. Então, isso está relacionado ao contexto no qual você tem, né, a defesa, a garantia constitucional da manutenção dos territórios indígenas, né, dos patrimônios culturais, da biodiversidade, né, da autodeterminação desses grupos, mas não existe uma regulamentação desses direitos até esse decreto aqui, 7.747, de 5 de junho de 2012, que cria a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, ou, como o pessoal costuma dizer, o PNGAT. Essa política ela vai dizer o seguinte: para garantir essa autonomia e essa autodeterminação no interior dos territórios indígenas, a exemplo da terra indígena do Rio Negro, né, do Alto Rio Negro, do Médio Rio Negro, por aí vai, esses grupos precisam apresentar, né, um projeto de gestão desses territórios. Então, um dos instrumentos para a gestão desses territórios, para garantia de acesso a recursos públicos específicos, para a manutenção desses territórios por meio de projetos que vão ser produzidos junto a ONGs, junto a institutos, né, não governamentais, de antropólogos ou de órgãos do governo, um desses instrumentos é o Plano de Gestão Territorial Ambiental. Mas que não é o único, né? Você pode ter diversos outros, dentre eles, por exemplo, a política de preservação de um patrimônio imaterial. A ideia de salvaguarda de sítios sagrados é uma estratégia de garantir, né, que um território seja gerido por indígenas e não por outros grupos. Mas o plano de gestão territorial e ambiental ele inclui esses patrimônios materiais, ele inclui biodiversidade, ele inclui educação, saúde, o que o pessoal vai chamar de cultura, né? Essa é a legislação que a gente tem hoje, que abrange todo o território nacional. Então, os territórios indígenas, né? Vou só um minuto aqui. Tem um mapa que eu separei aqui, que também foi produzido pelo Instituto Socioambiental. Ele mostra, né, onde no Brasil hoje você tem territórios indígenas assegurados pelo Estado. São os famosos 13%, né, do território nacional, que tem sido tão atacado aí pelos grupos políticos de extrema-direita. Então aqui a gente vê que no Brasil, essa aqui é talvez a terra indígena mais famosa, né, a terra indígena do Xingu. Mas você tem uma série de outras terras indígenas com predominância na Amazônia. Interessante a gente pegar um mapa de satélite e perceber que são justamente as áreas que conseguiram se defender do processo de grilagem, do processo de desmatamento. Mas a gente tem terra indígena distribuída pelo Brasil inteiro. E a forma de garantir a posse, o controle, né, o usufruto desse território, que na verdade são terras do Estado, mas que são geridas pelos grupos indígenas, né, aqui a elas têm direito, o instrumento para garantir essa posse são os PGTAs, né, ou os outros instrumentos que são admitidos pela política, pelo PNGAT. Aqui a gente vê que nem todas essas terras estão homologadas, né? Aqui você tem, né, uma série de terras que estão em disputa judicial, algumas estão apenas identificadas, né, outras estão declaradas, outras, essas em amarelo, tem restrição de uso a não índios, né, estão em processo de identificação, mas essas são as terras indígenas.
E aí, para garantir essas terras indígenas, uma das possibilidades é a criação de projetos de patrimônio cultural. O que vai acontecer é que a produção desses projetos, né, de patrimônio cultural, a gente vai ter um problema de, em cada situação, se deparar com esses mal entendidos que são discutidos a partir do texto do Geraldo André. Ou seja, aquilo que o Estado brasileiro vê como um patrimônio coletivo, como um patrimônio imaterial representado naqueles artefatos, na verdade é lido de uma forma totalmente diferente no interior daqueles grupos, a partir da perspectiva cosmológica daqueles grupos. Ou seja, um artefato ali ele não é um objeto que representa uma essência cultural, como seriam, por exemplo, os edifícios tombados. Aquele objeto, na verdade, ele é visto dentro daquelas perspectivas como algo que detém vida, que se relaciona diretamente aos seus proprietários. Então não é nenhuma posse coletiva, ela é uma propriedade individual. Um exemplo interessante é o caso de uma disputa judicial que aconteceu entre Yanomamis e cientistas estadunidenses que levaram para os Estados Unidos frascos de amostras de sangue desses Yanomami, mas não tomaram cuidado, por exemplo, se desfazer desses frascos, obviamente, depois que os seus antigos donos morressem. Então, não é uma propriedade coletiva, mas é uma posse dentro daquela cosmologia de indivíduos concretos, de pessoas que fazem jus, que se relacionam diretamente, que têm uma relação espiritual com esses objetos. Então, é complicado porque não existe um indígena no Brasil. Isso é uma categoria criada no interior dessas relações de poder. E cada contexto específico vai gerar esse tipo de desentendimento, esse tipo de questão. Então é muito difícil falar da questão do patrimônio indígena no cenário brasileiro atual, porque cada uma dessas relações, cada um desses processos pressupõe desentendimentos, mal entendidos, apropriações estratégicas do conceito de cultura. É impossível de dar conta aqui. Mas, de modo geral, é isso que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos. Pensar o patrimônio imaterial, como é proposto pelo Estado, como uma das estratégias de garantia da manutenção desses territórios indígenas. Uma questão 4, que eu tentei juntar aqui nas perguntas do Diego e da Jaine, diz o seguinte, pergunta o seguinte: essa ânsia moderna de preservação patrimonial pode ser prejudicial para os modos de vida extramodernos, a exemplo dos povos indígenas da região do Rio Negro? Então essa é a discussão que eu estou fazendo, O que a gente sabe é que quando o conceito de patrimônio ele aparece nessas relações estabelecidas entre o Estado e os grupos indígenas, ele gera desentendimentos. Ele gera apropriações específicas, leituras desse conceito a partir dessas perspectivas cosmológicas. Ele pode gerar conflitos internos entre lideranças indígenas que se apropriam desses conceitos como forma de conquistar posições de poder privilegiadas, em detrimento de anseios das comunidades que eles representam. A questão da representação indígena é muito complicada, porque é muito complicado você dizer que representa, por exemplo, os Baniwa, que são um grupo extremamente diverso. Todos esses grupos eles se dividem, na verdade, entre clãs, fratrias, cibes, e essas identidades mais amplas elas foram dadas pelos antropólogos, pelo Estado. Então, o mais correto é dizer que esses representantes, essas lideranças indígenas, eles representam parte desses grupos que a gente associa a uma determinada etnia. Muitas vezes esses grupos se apropriam dessas etnias de maneira estratégica. Vai falar assim, esse território enorme aqui é o território dos Baniwa. Então todo mundo que se identifica como Baniwa vai habitar aqui. Logo as pessoas vão se dizer Baniwa, para garantir um direito de habitar e existir naquele território. Então é muito complicado, É como eu disse, não existe uma teoria sociológica para dar conta desses usos desses conceitos. A gente tem que analisar caso a caso. O que a gente tem que ter em mente
é que há uma diferença fundamental entre a cultura, com aspas, dos modernos, né, e aquilo que os próprios indígenas vão entender como cultura. Isso varia das cosmologias e das estratégias presentes naquele contexto. O mesmo a gente pode dizer com relação ao indígena, né? Eu acho que é uma questão aqui que eu consegui extrair das colocações do Simon. Espero que as outras sobre essas diferenças semânticas tenham sido suficientemente esclarecidas nas minhas outras falas. Mas o conceito de indígena entra na mesma lógica, né? na mesma situação. A partir da década de 70, se colocar como movimento indígena foi uma forma de perceber que havia um projeto de Estado Nacional que se colocava contrário a tudo aquilo que não representasse uma ideia de progresso, uma ideia de desenvolvimento. Então, essa foi a possibilidade de construir uma unidade entre cosmologias, entre cosmos, entre mundos totalmente diferentes uns dos outros. Mas eles tinham uma pauta comum. E essa pauta passou a ser identificada por meio do conceito de indígena. Então, quando uma pessoa, hoje, ela se identifica como indígena, seja pela adoção de uma etnia específica, seja por meio dos movimentos de etnogênese, na verdade, eles estão afirmando uma posição política contra uma visão de mundo moderna, uma visão de mundo representada pelo Estado Nacional, que ataca diretamente seus direitos, independentemente do CIB, do clã, da língua que fale, mas é um ataque que atinge a todos esses grupos sem distinção. Nesse sentido, eles são indígenas, ou seja, são os povos que se defendem desse ataque generalizado. Né? Então, quando se fala em movimento indígena, quando esses grupos falam em movimento indígena, na verdade a gente está falando, né, de uma possibilidade política efetiva de associação de diversos agrupamentos ao longo do território nacional que se colocam como um movimento político de combate ao modo ocidental de vida, que na verdade é um modo predatório que vai prejudicar diretamente as suas respectivas existências. Ser indígena é se defender do Estado Nacional. É não admitir, como diria Eduardo Vieira de Castro, deixar de ser índio para ser pobre, né? Para ser inserido de maneira assimétrica na sociedade nacional. Ou seja, para se tornar escravo, para se tornar, né, uma pessoa trabalhando em situação na escravidão, obviamente esses grupos percebem que os seus modos de vida são muito mais sustentáveis, muito mais equilibrados, muito mais saudáveis, e eles defendem isso, né, junto com outros povos que defendem seus respectivos direitos de existência. Nesse sentido, eles se identificam como indígenas. Agora, né, mais uma vez uma apropriação de um conceito que foi pensado a partir do mundo ocidental, né, um conceito que reduz essa diversidade. Quando esses grupos querem realmente reduzir essa diversidade para expressar o que eles têm em comum, eles usam de maneira estratégica, de maneira pensada, esse tipo de conceito. E por isso é possível falar hoje, de maneira muito legítima, de um movimento indígena no país. Essa é uma discussão, gente, que está lá de maneira muito clara, expressa no texto do Gerson Baniwa, cuja referência eu já deixei ele para vocês, que vou também colocar na pasta de leituras complementares. A pergunta já respondi em alguma medida, né? Há um perigo de concentração de poder nas mãos de indivíduos que dominam as ferramentas desse novo contexto de revitalização das culturas ameríndias por meio de associações indígenas como aquelas que compõem a FOIM, né? Como eu disse, eu reformulei a questão, né, para inserir-la melhor. Eu acho que mais ou menos é isso que o Antônio quis me perguntar. Eu já disse, eu acho que sim, sempre tem esse perigo, porque essas relações, elas são sempre específicas, geram tensões, geram diferenças de projetos, né, no interior desses próprios grupos. A questão da representatividade é muito complicada, mas a gente também não pode pensar só nisso. Ao mesmo tempo em que é complicado, é uma composição diária, por outro lado, é um instrumento que a gente conseguiu desenvolver hoje, né, que esses povos conseguiram desenvolver hoje, para garantir, pelo menos, a posse dos seus territórios. E hoje é isso que está em disputa, né? Se, de fato, esses grupos perderem esse direito, a gente vai ter um avanço, mais uma vez,
de mineradores, né, de garimpeiros, como está acontecendo lá na terra indígena Yanomami, como está para acontecer na região do Içana, e que vai trazer, como a gente sabe, sérios problemas de saúde pública, né, de empobrecimento, de perda de perspectiva. Não à toa lá entre os Guarani Kaiowá, a gente sabe do problema relacionado aos casos de suicídio, né? Então, ter essas associações foi, né, não foi uma construção, é óbvio que é a forma como o Estado encontrou para negociar com esses grupos, mas foi uma apropriação estratégica também desses mesmos grupos para sobreviver num contexto de expansão capitalista, de expansão do Estado. Então a gente também não pode simplesmente só ver o lado complicado. Não é fácil, né? É complexa essa relação, mas ela também garante uma sobrevivência aí, né? uma subsistência, uma resistência desses grupos. Porque a partir do momento em que esses territórios forem ocupados, aí vai sobrar pouca margem mesmo para a resistência. Qual o papel da materialidade dos bens patrimoniais na constituição das subjetividades das coletividades, pensando no caso dos objetos repatriados? Aqui eu não coloquei, mas é uma pergunta que eu extraí, né, da questão que foi feita pela Isabela. Aqui está pensando na materialidade específica, né, que é a discussão lá de um objeto que tem agência. O que significa isso, né? Eu acho que isso é muito importante considerar, porque não é a forma pela qual a gente considera o patrimônio cultural brasileiro. Do ponto de vista ocidental, moderno, o patrimônio é um objeto, portanto, um ser destituído de agência, cujo valor está em representar, né, uma essência nacional, né, um modo de vida que não estaria diretamente acessível, que seria invisível. O patrimônio seria, portanto, uma forma de garantir, né, de objetificar esses elementos como representantes de um mundo invisível, da nacionalidade, da cultura nacional e de outras coisas. Do ponto de vista indígena, aí a gente já percebe que o que a gente chama de patrimônio não serve para pensar a relação que esses povos têm com o mundo material que os rodeia. Uma coisa que caracteriza as cosmologias ameríndias e que as diferenciam dos modernos é que eles não dividem o mundo em sujeitos, que aí coincidem diretamente com a perspectiva, né, do sujeito do conhecimento. Ou seja, eles não dividem o mundo entre seres pensantes e seres inanimados, seres, né, em objetos, enquanto que os modernos eles dividem o mundo, né, entre humanos, de um lado, e natureza de outro lado, entre subjetividade de um lado e objetividade de outro. Então, se essas cosmologias, de maneira geral, né, gente, de maneira muito abrangente, embora a gente não tenha como afirmar que isso seja válido para todos os casos, mas diante da tradição antropológica que a gente tem, isso vale certamente para a grande maioria dos casos, sobretudo no mundo ameríndio. O mundo no qual esses grupos habitam, eles não são compostos de objetividades, eles são compostos de outras subjetividades. Então, esses artefatos, os animais, eles têm intencionalidades, né? Eles têm desejos, eles se vingam, eles ajudam as pessoas, né? Ou seja, eles têm agência, eles fazem parte, eles compõem o mundo social dessas pessoas. E essas relações, elas podem ser relações de predação, ou seja, né, a relação de uma pessoa com uma onça, uma relação da pessoa com um instrumento musical, pode ser uma relação de associação, de predação, de parasitismo, né, de oposição, mas são sempre relações relacionais e muitas vezes constituem relações de propriedade. Possuir um nome, possuir uma palavra que outra pessoa não pode possuir. Então, essa concepção também de patrimônio como algo coletivo não se aplica nos contextos indígenas, ou boa parte desses contextos. E aí entender o papel dessas materialidades enquanto sujeitos, enquanto agentes, né, muitas vezes detentores de propriedades também, é fundamental para saber, né, em que medida essa
essa negociação pode ser feita entre grupos indígenas e o Estado. Então, é fundamental, né? Eu acho que isso é perceptível no texto, o fato de que a repatriação de um bem considerado de um grupo trouxe uma série de questões também, trouxe uma série de problemas, de oposições, né? Esse bem não pôde ser reintegrado na sociedade de maneira imediata, ele precisou ser domesticado por meio de uma série de rituais. Pode parecer um pouco absurdo para a gente que foi criado no mundo moderno, né? Mas todo mundo já teve talvez uma relação com um instrumento musical e sabe que a gente também não consegue domá-lo de uma hora para outra. A nossa capacidade de se subjetivar, se transformar no indivíduo considerado um bom músico, por exemplo, depende em grande medida desses instrumentos. É um exemplo de como isso não é tão distante, não é tão incompreensível para a nossa relação. A gente também pode, progressivamente, passar a pensar no mundo. É a proposta do Latour, por exemplo, que diz que nós nunca, na verdade, fomos modernos, né? A gente construiu essa narrativa para nós mesmos, mas é uma tendência na antropologia que também nos ajuda a perceber cada vez mais esse mundo de objetos como um mundo de agências, de subjetividades. E aí a nossa pluralidade de possibilidades de estabelecer relações temporais com esses mesmos objetos, de compor mundos, né, de compor experiências do tempo com esses objetos. Então, né, pensando numa questão aí que em algum momento foi colocada por alguém, não sei se eu contemplei também todas as questões, se eu consegui condensá-las, né, nessas sínteses, mas a gente tem muito a aprender assim, né, a partir dessas formas de imaginar o que são os patrimônios para os grupos indígenas. Lembrei, foi o Lucas, né? O Lucas colocou essa questão para mim também. Ou seja, né, diante de um mundo no qual o nosso modo de vida ele tem sido evidentemente catastrófico para nós mesmos, né? Pensar que nós precisamos estabelecer outro tipo de relações com coisas que não são mais vistas como objeto do nosso livre-arbítrio, mas como subjetividades, e aí incluindo todo o mundo de não-humanos que compõe nossos mundos, como animais, né, como coisas, obviamente a gente vai, né, entender melhor, e esse entendimento ele parte da antropologia, ele parte da leitura que a gente conseguiu fazer das cosmologias indígenas, mas a gente vai aprender a viver de maneira mais equilibrada, né? Eu acho que essa responsabilidade que os indígenas, né, têm com relação aos outros seres, aos outros objetos, que também gera uma forma de respeito, é algo que a gente pode aprender e pode desenvolver por meio de nossas práticas, né? Então, essa oportunidade, essa leitura estratégica que os indígenas têm visto em relação ao conceito de patrimônio, pode ser algo que pode nos gerar aprendizado, né? Ou seja, entender como ele se relaciona com esses outros seres por meio de projetos nos quais a gente pode, né, colaborar, contribuir de alguma forma, também é uma forma de nos ajudar a sobreviver nessa era de catástrofes que a gente está vivendo, né? E se a gente está falando, tendo essa aula à distância hoje, se a gente não pode atribuir diretamente ao antropoceno, com certeza a gente pode atribuir a grande aceleração do modo de vida ocidental, né, que colocou as pessoas em contato, que incrementou as formas aí de exploração de animais e de outros seres, e que foi, obviamente, o elemento fundamental para esse estouro de uma nova epidemia que nós não conseguimos controlar, né? Então, eu acho que é um ponto estratégico para a gente pensar em outras possibilidades de viver no mundo por mais tempo de maneira mais saudável e mais equilibrada. Gente, espero que essa videoaula tenha contemplado as questões de vocês, tenha ajudado. Acabou ficando um pouco mais extensa do que eu desejava a princípio, né? Acho que é possível depois disponibilizar isso por meio do YouTube e dividir as partes para que vocês possam talvez ir direto a uma parte ou em outra, ou então rever essa videoaula, mas espero que tenha sido útil e depois a gente continua conversando.
nas próximas aulas, né, para as próximas aulas, a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para ver quais vão ser os desdobramentos, mas assim que eu tiver uma posição, que eu tiver uma decisão de como levar essas aulas, eu entro em contato com vocês. Então é isso, um abraço, se cuidem, né, se protejam, protejam aí os mais vulneráveis e vamos conversando. Abraços.